Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Fortcamp e eu gostaria de fazer esse vídeo para explicar o que é o ciclo Rankine, que aparece bastante em problemas de máquinas térmicas e da onde que ele surge, como que a gente pode derivar ele. Então, o que é o ciclo Rankine em primeiro lugar? O ciclo Rankine é um ciclo de máquina térmica, é um ciclo de potência. Então, antes da gente discutir os detalhes desse ciclo, é interessante a gente visualizar o panorama geral. Então, máquinas térmicas são meios de produção de potência mecânica a partir de calor, né, a partir de alguma fonte a alta temperatura. Geralmente, essa fonte é uma reação de combustão, né, que libera muito calor. E a gente pode fazer uma classificação em relação à geometria dessas máquinas térmicas. Então, em primeiro lugar, a gente tem motores de combustão interna, como esse que está colocado na figura da direita, que são usados em automóveis, em motos, né, em geradores, em cortadores de grama, sopradores, serras, né, esse tipo de equipamento, e também em navios, alguns tipos de navios também. Esses motores eles são baseados num sistema de pistão, né? Então existe um movimento alternativo que está acontecendo ali. Esse tipo de equipamento é bastante compacto, né? Você consegue movimentar um caminhão com um motor relativamente pequeno, né? Consegue movimentar muita carga com um motor relativamente pequeno. A gente fala que a densidade de potência é muito grande, mas os valores líquidos de potência mesmo, os valores de potência que a gente consegue, é relativamente limitado, né? Aí na faixa mais ou menos de 0,1 megawatt. Outras geometrias são usinas baseadas em turbinas, né? Grandes equipamentos, construções, né? Tem uma foto ali comparando, né, a escala de pessoas com a escala de a instalação de uma turbina de uma planta de vapor. Então, esse tipo de equipamento, esse tipo de sistema é muito mais caro do que um motor de combustão interna, é muito maior, né? São grandes prédios, mas também são muito mais potentes, né? Então, gera níveis de potência que um motor grande não conseguiria. Você começa a ter limitações de potência, de inércia do pistão, que tem que fazer o movimento alternativo, né, na velocidade que ele alcança. Então, não dá para simplesmente escalonar um motor, né? Você precisa de outra geometria. Essas turbinas, né, elas são equipamentos baseados em movimentos rotativos, né? Então é uma outra geometria completamente diferente. Daí, dentre as turbinas, nós temos uma nova divisão, que seriam as turbinas a vapor versus as turbinas a gás, né? A turbina a gás é essa que está colocada nessa figura, onde a gente vai ter um melhor aproveitamento das altas temperaturas de combustão, né? Porque a temperatura de entrada da turbina mesmo, a temperatura onde o gás, né, o fluido de trabalho vai começar a se expandir e gerar potência, é a temperatura que sai do queimador, né, a temperatura que sai da reação de combustão. Então você não tem uma resistência de transferência de calor, né, é a própria temperatura. Então você consegue níveis de energia muito grandes. Qual que é o resultado disso? A gente vai ter uma maior potência obtida, mas para fechar o ciclo, a gente vai precisar comprimir esse ar, né? O ar expande, para ele entrar na turbina, né? Ele vai ter que ser comprimido novamente. E essa potência também é muito alta. Essa potência de compressão também é muito alta. Então, a gente consegue maiores potências simplesmente injetando cada vez mais e mais combustível. Mas a eficiência tende a ser mais baixa, porque você acaba gastando apenas para comprimir. Tá? Em relação às turbinas a vapor, você usa não os gases como o fluido de trabalho, né? O fluido que vai fazer o trabalho em si. Você usa vapor. Né? Os gases de combustão, ar e um hidrocarboneto, vão transferir calor para o vapor. Né? E é esse vapor que vai passar pelo compressor e pela turbina. Então, o que a gente vai ter? O vapor ele é uma substância que é condensável,
você consegue fazer ele mudar de fase. Então, dentro de um ciclo de potência, dentro de uma usina, você vai ter trechos onde tem vapor e trechos onde tem água. O que não acontece nos motores e o que não acontece nas usinas a gás, nas turbinas a gás, onde só tem gases, né? Ar, dióxido de carbono, vapor d'água, né? Assim por diante, né? Não tem nada condensável ali. E entre os diversos fluidos que podem ser condensáveis, né, a água ela é muito barata e ela tem um alto calor específico, então ela carrega energia. Né? Uma pequena massa de água consegue absorver muita energia. Né? Esse é o significado de calor específico. Mas o que vai acontecer? A temperatura de entrada da turbina, né, não é a temperatura de combustão. É a temperatura resultante da transferência de calor dos gases para a água. Né? Então vai ter uma resistência, aí vai ter uma queda de temperatura. Né? Eu não vou conseguir aquecer o vapor até a temperatura onde está ocorrendo a chama. Né? Eu preciso de trocadores de calor para isso, eu preciso de tubulações de água, e essas tubulações não vão aguentar essa temperatura. Tá? Então a temperatura é bem mais baixa, os níveis de energia e de potência caem, de maneira geral. Agora, qual que é o lado bom? O lado bom é que se você tem um processo condensável, na hora de comprimir, você não precisa comprimir o vapor, que exige muita potência. Você comprime água. Né? E bombear água é um processo relativamente fácil, comparado com bombear ar, que era o que acontecia nas turbinas a gás. Então, isso resulta em maiores eficiências. Tá? De maneira geral, no panorama, o que a gente tem? As turbinas a gás, elas são usadas principalmente em aviação. Né? É o meio que domina a propulsão de aeronaves, né? Porque elas tendem a ser mais compactas. Né? Não são tão compactas quanto um motor, mas você não precisa gerenciar gases e água. Né? É só o sistema de gases. Tá? Então você vai ter bastante uso na propulsão de aeronaves. Né? Bastante potência, relativamente compacto. Na geração de energia elétrica, né, nas usinas termoelétricas, o que geralmente se tem em termos de estado da arte é uma combinação de ciclos baseado em vapor e ciclos baseado em gás. Tá? Então, o ciclo Rankine é esse ciclo de vapor que se condensa, né, e é comprimido e é expandido e com isso gera potência. Bom, para começar a derivar, né, os processos do ciclo Rankine, a gente começa com um ciclo de Carnot, que é o ciclo referencial teórico para máquinas térmicas. Né? Seria o ciclo mais eficiente possível. Só que não é o ciclo de Carnot que geralmente é trabalhado em termodinâmica, que é aquele baseado num pistão que se move de maneira, né, quase estática. Né? Aqui nós estamos no reino das usinas, né? Máquinas rotativas, grandes máquinas, né? Grandes vazões de fluido. Tá? Então é um ciclo de Carnot com escoamento em regime permanente. Tá? Então não tem pistões, tem compressores e tem turbinas. Né? Só que os processos do ciclo de Carnot são aqueles mesmos. Então se a gente desenhar aqui um ciclo de Carnot, num diagrama TS, vamos seguir a linha aqui dessa figura, de 1 para 2, você tem um processo de expansão e, ao mesmo tempo, transferência de calor em temperatura constante. Né? Então, seria esse processo assim. Né? A temperatura se mantém constante, E igual à temperatura da fonte. Daí, de 2 para 3, é uma expansão isentrópica. Né? É um processo assim. De 3 para 4 é um processo de compressão e, ao mesmo tempo, a temperatura se mantém constante. Né? Então, você tem esse processo. Né? E daí, para fechar o ciclo, na compressão isentrópica, você tem alguma coisa assim. Né? E em termos de transferência de calor, seguindo a notação aqui dessa figura, né? Aqui seria uma troca de calor. E aqui seria uma rejeição de calor. Né? Então, o diagrama desse ciclo é o mesmo do ciclo de Carnot baseado em pistões.
né? Mas a construção, né, a implementação é diferente. Então, como é que a gente faria para implementar esse ciclo, né, de maneira prática, né? Como é que a gente faria para fazer esses processos, né? De maneira geral, a primeira dificuldade são esses processos isotérmicos, né? Você precisa controlar bem a maneira com que, né, no processo de 1 para 2, por exemplo, existe um fluido de trabalho que está recebendo calor, ele está realizando o trabalho, né, ele está perdendo energia, ele está fazendo força sobre as pás de uma turbina, e de maneira geral, você não pode deixar a temperatura se alterar, né? E a mesma coisa no processo 3/4, né? Então essa é a primeira grande dificuldade, né? Qual que é a solução de engenharia? A solução é você usar a mudança de fase, que foi o que eu acabei de falar, né? No escoamento isobárico de uma substância pura, a temperatura não muda, né? No escoamento de isobárico de uma substância pura mudando de fase, eu quero dizer. A temperatura não muda. Então, você consegue colocar aqui o ciclo de Carnot dentro da região bifásica de uma substância, né? Essa curva aqui é o domo de saturação, né? Então, essa região à esquerda aqui seria a região de líquido, essa região à direita seria a região de vapor, aqui acima desse domo seria a região crítica, né? E aqui seria a região de líquido mais vapor, né? Então, tem líquido com bolhas ou vapor com gotas, né? Duas maneiras de ver. Então, ao fazer isso, né, você consegue fazer esses processos 1, 2 e 3, 4. Né? É o que acontece, por exemplo, o tempo todo em refrigeradores. Né? Ali nos evaporadores e nos condensadores tem um fluido escoando mudando de fase. Né? A temperatura realmente não muda. Isso dá para fazer. Mas daí o que acontece? Agora, os processos 4, 1 e 2, 3, eles viraram processos de trabalho bifásicos. Né? E isso, de maneira geral, é muito difícil de fazer. Né? As bombas elas funcionam com líquidos, os compressores com vapor. Né? As turbinas, a mesma coisa. Você tem turbinas para líquidos e turbinas para vapor. As propriedades do líquido e do vapor são muito diferentes. Não dá para misturar as duas no mesmo equipamento. Né? A densidade, a viscosidade é tudo muito diferente. Então, é muito difícil de implementar o ciclo de Carnot dessa maneira. Então, o que acontece? Você leva os processos que são isentrópicos para fora do domo de saturação, né? Então, vai ficar uma coisa assim. Vou desenhar aqui. Então, você vai ter aqui uma isobárica, outra isobárica, né? Essas duas curvas aqui são curvas de pressão constante, e você leva o processo 4,1 para a esquerda, né? Então aqui seria 4,1. E o processo 2,3, ele tem que ficar na direita, né? Então, por exemplo, se a gente coloca o ponto 3 aqui, daí o ponto 2 vai ficar aqui, né? Então você vai ter um ciclo que é assim, uma compressão de um líquido, daí aqui aquece, né? E depois muda de fase e daí superaquece. Daí você vai ter um processo assim, né? E daí um processo de condensação, que é o ciclo de Rankine. O ciclo de Rankine com superaquecimento, né? Onde você tem esses processos, né? Uma bomba que faz a compressão só de líquido, o que é bastante eficiente, uma caldeira, que é o que faz esses processos, né? Aquece, mantém a temperatura e superaquece, a turbina, que é onde tem a expansão, e o condensador, né? Que é onde o vapor vira líquido. Tá? Então, esse é o ciclo de Rankine, né? É o ciclo que modela as usinas termoelétricas baseadas em vapor, né? Que são uma grande parte
das usinas, né? As usinas a gás geralmente são minoria, né? E elas são mais usadas, as turbinas a gás, mais usadas em aviões, como eu falei. Alguns detalhes do ciclo de Rankine. Agora, os processos 2, 3 e 4, 1, reparem que mudou a numeração também aqui, tá? Por convenção, né, o ponto 1 virou o processo da bomba. Então, os processos de transferência de calor, agora eles não são mais isotérmicos, né? É o preço que você tem que pagar para deixar os processos isentrópicos monofásicos, né? Então, aqui você tem uma diferença de temperatura e aqui também você tem uma diferença de temperatura. Isso é uma ineficiência, né? O ciclo de Carnot ensina que a maneira mais eficiente de transferir calor é se fosse isotérmico, mas aqui a gente tem um preço a pagar, tá? Outro detalhe, na saída da turbina é costume haver, né, não exatamente vapor saturado, né, mas um título relativamente grande, né, uma presença de gotículas, né. Isso numa região limitada da turbina é possível, né, as turbinas conseguem aguentar isso, tá? Mas nunca muito, né, esse ponto 4, nunca muito para a esquerda, né, isso começa a prejudicar o funcionamento das turbinas, tá? Outro ponto, o terceiro e último ponto que eu vou destacar, é que quando você tem um processo em escoamento em regime permanente, os processos que são isobáricos, eles não têm trabalho. Então, no ciclo de Carnot, né, os processos, se a gente volta aqui, esses processos aqui onde tinha transferência de calor, eles não eram isobáricos. A pressão está mudando aqui, né? A pressão ficou constante quando a gente impôs que está ocorrendo uma mudança de fase. E quando o escoamento é isobárico, significa que não tem trabalho. Então, no ciclo de Rankine, a gente tem uma separação bem clara. Existem dois processos onde tem realização de trabalho, mas não tem realização de calor, transferência de calor, que seriam a bomba e a turbina. Então, são dois processos adiabáticos. E nos processos de transferência de calor, na caldeira e no condensador, não tem realização de trabalho, né? Não tem nenhum eixo se movimentando, tá? Então, é só calor sem trabalho. Então, este é a origem do ciclo Rankine, né? Uma tentativa de emular o ciclo de Carnot, mas deixando ele possível de ser implementado e fazendo alguns ajustes.